Boa tarde, galerinha. Há quanto tempo, né, eu não dou aula de literatura? Pois é, hoje nós vamos estudar mais a fundo o conteúdo de gêneros literários que vocês pesquisaram, né, fizeram uma pesquisa na semana passada. E hoje eu vou explicar a vocês, iniciar a explicação, certo? Que é um conteúdo um pouquinho extenso. Hoje, gente, vamos nos deter no gênero épico, que também pode ser chamado de narrativa. Podemos definir a obra narrativa como um relato de acontecimentos, imaginários ou não, que se sucedem no tempo e se situam num espaço envolvendo um ou mais personagens, ou seja, tempo. Geralmente é o passado, né? Em um espaço, em um determinado ambiente com personagens. O tempo da narrativa, por definição, é o passado, pois o narrador, em geral, conta o que aconteceu, certo? Então, sempre lembre, o gênero narrativo, passado. E narrativo por quê? De narração, de narrar algo que aconteceu. Outra característica essencial desse gênero é a presença de um narrador, que não deve ser confundido com o autor da obra. Então, o gênero narrativo ele é bem específico, porque ele vai conter tempo, espaço, personagens, o tempo passado e conter um narrador. E quais são as características do gênero épico, certo? Que vocês até responderam na atividade passada. Ele é mais objetivo que o gênero lírico, que vamos estudar na aula que vem. Relata acontecimentos imaginários ou ficcionados. Mediação por um narrador, ou seja, foco narrativo, ele vai ter um foco narrativo com algum narrador. O tempo é o passado, como eu já falei, uma progressão temporal e vai conter personagens. E professora, quais são os tipos de narrador? Certo, nós temos dois tipos de narrador. O primeiro é o foco narrativo em terceira pessoa. O narrador é apenas uma voz que não se identifica, em outras palavras, quando o narrador não é uma personagem. Ele é apenas um narrador que está lá, uma voz que a gente não sabe de onde vem, e ele não se identifica com uma personagem. O segundo tipo é o foco narrativo em primeira pessoa, ou narrador-personagem. O narrador é um dos personagens que vivem a história, certo? E pode ser um narrador, personagem observador, que ele vai assumir um ponto de vista exterior, como quem presencia ou testemunha os acontecimentos, certo? Então, é alguém que está de fora, ele está vendo os acontecimentos de fora e está contando como ele viu. E o narrador personagem onisciente. O narrador conhece e revela o interior dos personagens, seus pensamentos e suas emoções. Então, o narrador, além de contar a história, ele vai identificar o que o personagem está sentindo dentro dele. As suas emoções, as suas frustrações, tudo o que ele sente, certo? Então, sempre lembre o foco narrativo. Quando falar tipos de narrador, qual o foco narrativo? Lembre que são dois. Um em terceira pessoa. Por que terceira pessoa? Terceira pessoa é ele ou ela. Então, o que está fora, aquele que conta a história, o que ele viu. E o foco narrativo em primeira pessoa. Primeira pessoa sou eu. Então, ele está na história, ele é um narrador personagem. Sempre lembrem disso, tá bom, galerinha? Gente, e o gênero narrativo ele vai conter também 3 tipos de discursos diferentes. O direto, o indireto e o indireto livre, certo? São tipos de discursos que servem para introduzir as falas e os pensamentos dos personagens. Vamos diferenciar agora esses 3 tipos. O discurso direto, gente, o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. Então, ele para a narração e vai dizer exatamente o que o personagem está falando. O objetivo desse tipo de discurso é transmitir autenticidade e espontaneidade. Assim, o narrador se distancia do discurso, não se responsabilizando pelo que é dito. Então, aquilo ali é do personagem, não é do narrador. As características desses discursos são utilização dos verbos da categoria de sende, ou seja, aqueles que têm relação com o verbo dizer. São chamados de verbos de elocução, a saber, falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, entre outros. Então, quando a gente vê um texto narrativo com discurso direto, a gente sempre vai ver. E o personagem falou e ele exclamou, certo? Então, fulano indagou. E
Também há a utilização dos sinais de pontuação. Isso é claro, no discurso direto sempre vai ter sinais de pontuação. O travessão, para indicar a fala, a exclamação, certo? Para determinar alguma frase mais forte. A interrogação, uma pergunta, e os 2 pontos também, para indicar que a fala está sendo introduzida. E também as aspas. Por fim, tem a inserção do discurso no meio do texto, não necessariamente numa linha isolada. Então, tá lá a narração, aí de repente vem a fala do personagem. Então, isso é o discurso direto, por isso que é exatamente direto, porque vai vir diretamente da boca do personagem. Vamos observar o exemplo. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Olha aí os 2 pontos introduzindo o discurso direto. Logo em seguida, nós observamos um travessão, indicando que isso é a fala do personagem. Alô, quem fala? Bom dia, com quem quer falar? Respondeu com tom de simpatia. Então, nós temos 2 falas, de um personagem e de outro personagem, introduzidos por travessão. E a gente também observa o verbo de elocução, respondeu com tom de simpatia. Já o discurso indireto é o contrário do direto, óbvio, né? No discurso indireto, o narrador da história interfere na fala do personagem preferindo suas palavras. Aqui não encontramos as próprias palavras do personagem. Então, enquanto no direto nós vamos ver as próprias palavras do personagem, aqui não. Aqui ele vai fazer o quê? Ele vai parafrasear, né? Que a gente até estudou em gramática. O narrador, ele vai falar com suas próprias palavras o que o personagem falou. A característica desse discurso é que ele é narrado em terceira pessoa, certo? A outra característica é que algumas vezes são utilizados verbos de locução, certo? Contudo, não há utilização do travessão, pois geralmente as orações são subordinadas, ou seja, depende de outras orações e que pode ser marcada através da conjunção que, o verbo mais o que. Como assim, professora? Isso complicou minha cabeça. Vai ter, sim, os verbos de elocução. Respondeu, falou, indagou. Porém, certo, gente, não vai ter o travessão, vai vir direto. E geralmente vai ver o quê? Por exemplo, Joana falou que estava atrasada. Então, ao invés de ter Joana falou, 2 pontos, travessão, estou atrasada, ele falou isso de forma direta. Nós fazemos isso, gente, direto no nosso dia a dia. Mas vamos ver o exemplo. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Então, nós observamos aí um diálogo, porém esse diálogo não está de forma direta, e sim de forma indireta. Já o discurso indireto livre, ele vai ter a mistura dos 2 discursos. No discurso indireto livre, há uma fusão dos tipos de discurso, o direto e o indireto, ou seja, há intervenções do narrador, bem como da fala dos personagens. Não existem marcas que mostrem a mudança do discurso, então há um pouquinho de confusão, exatamente por ser tão misturado. Por isso, as falas dos personagens do narrador, que sabe tudo o que se passa no pensamento dos personagens, podem ser confundidas. Há uma liberdade sintática muito grande e há uma aderência do narrador ao personagem. Vamos ver o exemplo. Amanheceu chovendo. Bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão. Então, observa que ele indica, o narrador, que amanheceu chovendo. E do nada ele coloca uma frase, sem indicar nada, nem travessão, nem nada. Bem, lá vou eu passar o dia inteiro assistindo. Então, assim, gente, não há nenhuma indicação. Amanheceu chovendo, né? A narração e logo depois a fala. Tá em negrito aí porque eu mostrei para vocês, mas o texto há essa confusão, essa liberdade muito grande. E por hoje é só, galera. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só falar comigo. Um grande abraço e bons estudos a todos.